Hoje tem risoto no quadro Bom Sabor. Quem participa com a gente é o Davi Furigo de Melo. Tudo bem, Davi? Olá, Tati. Como vai? Obrigada pela presença, um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui com você. Hoje o Davi participa pela primeira vez aqui no quadro Bom Sabor. Eu espero de coração que essa participação te traga muita coisa boa, viu? Bons resultados e bons sabores, que seja um ano de muitos projetos e realizações de sonhos. E eu adorei sua dica, porque o risoto é sempre bacana, né, a gente fazer em casa. E com certeza virão toda essa energia boa para a empresa e para o nosso trabalho. E é um prazer estar aqui com você também. Legal. Davi, você é professor de gastronomia, né? Isso, eu sou professor de gastronomia e tenho uma microempresa, a Paladares, que trabalha com eventos, e eu dou aula hoje em 2 instituições em Campinas. Legal. Hoje qual que é a proposta do nosso risoto? Qual é a combinação de ingredientes? Na verdade, hoje é mostrar o seguinte, nós temos aquele risoto tradicional brasileiro, né, de origem mais interiorana, que é aquele arroz mexido com molho de tomates, um frango desfiado, que vai para o forno com queijo derretido, né? Mas hoje nós vamos fazer um risoto italiano, que é caracterizado por ter um arroz com grande concentração de amido, uma preparação mais cremosa, quente, um pouco mais resistente à mordida, né? Então, daí no caso, é isso que caracteriza a nossa receita hoje. São poucos ingredientes, é bem simples. Qual a relação, então, desses ingredientes para a gente já notar? Nós vamos utilizar, então, arroz arbóreo, que você encontra em qualquer supermercado hoje, é bem simples de encontrar, 150 gramas. Amido de milho, para fazer um bechamel, um molhinho branco, que eu vou explicar o porquê disso logo mais, 15 gramas. Certo. Né? O azeite extra virgem, 50 ml. Cebola, 100 gramas ou uma unidade. O curt bouillon, que na verdade é um caldo de legumes que já está aquecendo. E eu vou explicar como que faz, vamos usar mais ou menos 1,5 litro. Eu adorei o nome chique do caldo de legumes, como é que é, Davi? Curt bouillon. É uma mistura de cenoura, salsão e cebola fervido. Legal. Que está aqui na panela já, que né? já tá aquecido já. Que muita gente conhece pelo famoso caldo. Você caldo, também em casa não precisa fazer dessa forma, né? Que a gente já vai explicar. Você pode usar o caldo pronto, né? É só diluir ele em água, fica bem simples também, o resultado também é ótimo. Legal. Tá joia? Nós vamos utilizar manteiga, 150 gramas de manteiga, mussarela de búfala, 150 gramas de mussarela de búfala, noz moscada a gosto, né? Tá. Aí nós utilizaremos rúcula, aproximadamente 1/4 de maço, ou então o quanto você... aí que é interessante, porque você pode pôr mais ou menos ao quanto você mais gosta, né? Certo. Eu vou dar uma dica aqui de usar mais ou menos 1/4 de maço para essa quantidade de receita. Tá. Tomate seco nós utilizaremos 150 gramas e vinho branco seco, aproximadamente 120 gramas ou 120 ml, perdão, ou um cálice. Perfeito. Tá joia? Começando a preparação. Vamos lá então. Bom, nós vamos inicialmente aquecer uma gordura de origem vegetal, que no caso é o azeite, com um pouquinho da gordura animal, que é a manteiga, para poder fazer um processo que a gente chama de aromatização, né? A aromatização é para poder dar o sabor ao risoto, que é nada mais do que adicionar essas duas gorduras com a cebola. Aí você me pergunta, mas eu posso usar alho? Para risoto, geralmente não se indica usar alho, porque o alho ele é uma especiaria muito agressiva para um paladar, no sentido de preservar essa preparação que tem um sabor mais suave, mais ameno. Então a gente só usa alho caso seja uma preparação que peça o alho. Se você quiser fazer outro tipo de risoto sem ser tomate seco com rúcula, você pode fazer de aspargos, de palmito, né? Você geralmente usa cebola. Tá joia? Bom, aqui nós vamos deixar isso aquecer e dar uma corada. No risoto nós temos algumas fases. Então nós vamos primeiro fazer essa fase, que é a fase da aromatização. Depois nós vamos selar o arroz, que é dar aquela fritada, para poder começar a pegar o calor e liberar os amidos, né? Que é uma preparação quente. E nós vamos utilizar 3 fases de adição de caldo, né? Por que nós utilizamos em 3 fases de adição de caldo? Para concentrar sabor. Então tem uma alta evaporação porque o fogo está alto. Então o que acontece? Evapora mais rápido o líquido, junta sabor. Se eu juntasse todo o líquido de uma vez, ele ia aglutinar mais calor e ia cozinhar tudo muito rápido. Então quando vai evaporando rapidamente, vai pondo aos poucos, eu tenho uma concentração de sabor maior. Então fica a dica de colocar sempre em etapas, tá joia? Legal que a gente também vai aprendendo um pouquinho, né? Tem algumas dicas bem interessantes e importantes que faz toda a diferença, né? A gente não usa nenhum tipo de... Você pode perceber que não é um tipo de ingrediente muito especial, mas a técnica faz a diferença, né? Totalmente.
Bom, nós vamos adicionar então agora o grão, o arroz arbóreo, né? Que é o arroz típico para risoto, né? Arroz típico. Hoje no mercado você vai encontrar arroz Carnaroli, o arbóreo, o Vialano Nano, que são tipos já bastante comercializados, né? Então, em qualquer supermercado, hoje você encontra esse tipo de arroz específico para a culinária italiana. Né? Aqui nós vamos deixar selar, ou seja, dar essa aquecidinha no arroz para poder entrar com o vinho que nós chamamos para deglaçar, que é retirar esse sabor do fundo que vai impregnando e fazer a primeira etapa de cozimento. Certo. Como nós temos um tempo mais restrito no programa, eu já trouxe ele meio pré-preparado para depois fazer a finalização, porque aqui nós vamos demorar em torno de uns 20 minutinhos para cozinhar o grão. Tá. Tá joia? Então agora nós vamos entrar com o vinho para começar a liberar todo esse sabor, todo esse cheiro gostoso. Só para reforçar, um cálice de vinho para quanto de arroz? Para aproximadamente 150 gramas de arroz. Ok. Tá joia? Joia. Então, o que vai acontecer? Antes de entrar com o caldo, você vai esperar evaporar esse vinho Tá. e pegar um pouquinho o fundo. Vai dar para a gente visualizar? Paralelamente, eu vou aquecendo o que eu trouxe já semi-pronto, para legal. vocês verem como que fica o resultado, tá joia? Uma coisa importante. A panela, percebe que eu trouxe duas panelas diferentes, por quê? Na sua casa, o importante é você usar uma panela alta, mais restrita, para armazenar calor. Como aqui já está pré-preparado e eu esfriei, se eu usasse esse mesmo tipo de panela, ia juntar muito calor e ia ficar muito mole. E a gente quer que fique resistente à mordida. Então aí uma panela mais ampla, a evaporação é mais rápida. Né? Então aí no caso você tem a finalização um pouco mais eficiente. Né? Então não vai ficar muito mole, não vai ficar papa, porque a intenção não é sopa. A intenção é uma preparação cremosa e resistente à mordida. Gostei. Joia? Tô aprendendo bastante, viu, Davi? Olha que ótimo, eu fico Adorando muito sua feliz. participação. Bom, eu vou retirar aqui o caldo para a gente já usar daqui a pouquinho. Então, aqui a gente consegue ver os dois acompanhamentos, né? O processo inicial, que é muito importante para você ver a diferença também. Percebe que o grão, ele tem alguns pontinhos brancos e ele está começando a ficar opaco. Certo. Aí você fala, Davi, mas eu tenho dificuldade, como que eu vou saber que ele está al dente? Esse pontinho branco cada vez vai ficando menorzinho, 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 até ficar no centro do grão. Ficando no centro do grão quer dizer que ele está cozido. Se você perceber, a gente rachar um aqui, ó. Dá pra ver curioso. no centro do grão que tá um pontinho bem branco, não tá? Ou seja, ele tá no ponto. Aí você tem um grão resistente à mordida no ponto ideal. Adorei essa dica. É Porque daí a bom, gente nunca vai errar. não vai errar. E não tem aquela coisa também de achar que tá muito duro ou tá muito mole, não é mesmo? Gostei. Bom, vamos então começar a entrar aqui com o caldo para poder fazer o processo de finalização, tá? Então vou pôr um pouquinho de caldo para poder dar cremosidade. E aí depois eu vou adicionar os outros ingredientes. Só para a gente se situar em qual etapa que nós estamos aqui. Nós cozinhamos com o vinho a preparação, ele vai evaporar. Esse caldo veio aqui na panela primeiro, cozinhou, Tá. chegamos aqui. Certo. Então aqui é somente ele cozido com o caldo. Perfeito. Tudo bem? Então tá jóia. Então esse aqui nós já sabemos como que é feito. Vamos deixar ele ali descansando e vamos fazer o processo de finalização desse lado aqui. Jóia? Bom, adicionou um pouquinho de caldo. Nós vamos começar a entrar com os ingredientes principais. Quais são? Aqui no caso, eu já trouxe a preparação salgada, porque eu finalizei antes, né? Tá. Mas aqui, esse é o momento de corrigir o sal. Então, nesse momento, você vai corrigir o sal, ver se ele está adequado à preparação. E vamos entrar com o molho branco, porque nós utilizaremos o leite, o amido de milho e a noz moscada para poder fazer um molhinho branco bem simples. A gente está acostumado a fazer molho branco com manteiga e farinha. Mas tem essa outra técnica que a gente usa, que a gente chama de slurry na termologia gastronômica, que é só diluir um pouquinho o amido no leite, aquecer, ralar bastante noz moscada, sal. Por que que nós vamos usar o molho branco? Porque é um molho base muito, não é, como que eu posso dizer, não é tradicional. A gente chama de molho mãe, ele é neutro. Tá. Então o molho branco ele vai ajudar a espalhar o sabor da preparação por todo o risoto.
né? Isso você não vai encontrar em vários livros de receita. Na verdade, é com a experiência nós vamos aprendendo e vamos criando isso. Tá, e aí vai compartilhando com todos nós. Exatamente. E o resultado é bem interessante, fica muito bom mesmo. Então nós vamos adicionar somente, olha só como é a textura dele. Aqui ele está frio, mas ficou uma textura bem interessante. E aí são 2 colheres somente, para poder fazer esse processo. Bem cremoso, né? Lembra até o iogurte natural. Exatamente, a textura lembra bastante. Então a gente adiciona o bechamel, no caso o molho branco. Aí posteriormente nós entramos com o tomate seco, inteiro mesmo, porque a gente quer uma preparação bem apresentável. No caso aqui eu coloquei um pouquinho mais de 150 gramas para apresentação, então eu vou pôr só o suficiente, tá joia? Pode usar um pouquinho do óleo do próprio tomate seco para poder dar esse brilho interessante. E aí vai evaporando o líquido, tá joia? Aí nós vamos colocar a mussarela de búfala. O aroma está uma delícia, gente. Aquele cheirinho de fome, como eu costumo brincar. A mussarela de búfala. Tem gente chegando aqui no estúdio concordando comigo, viu, Davi? Que ótimo. Já ultrapassou aqui o estúdio. Já tá lá no corredor o cheirinho bom. E por fim, a rúcula, tá? Nós vamos rasgar ela com a mão de forma bastante rústica. Tá joia? Logicamente com a mão limpinha. E aí nós vamos colocar nessa preparação quente toda essa verdura. Você pode colocar bastante, por quê? Porque ela vai murchar. E o mais legal é que você tem que colocar no final, porque vai preservar o verde, tá joia? Por fim, um pedacinho de manteiga que a gente chama de Monte-Aubert, esse processo, que é para poder dar brilho à preparação. Sempre na preparação do risoto, coloca um pouquinho da manteiga, né? No final, sempre por último. Você vai ver que vai gerar um aspecto bem bonito e bem brilhoso. Se você sentir que a preparação está um pouquinho seca, você adiciona um pouquinho de caldo por fim e a gente já finaliza. É isso, gente. Tá pronto. Adorei a receita e a aula. Muito obrigado. A gente aprendeu um pouquinho sobre os termos, sobre as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia na cozinha. Achei muito curiosa essa questão da panela, que você falou até dos tamanhos, né? Isso faz toda a diferença do resultado, né? Eu só vou pegar o prato pra gente finalizar. Falou a palavrinha mágica, viu, Davi? Por favor. E o vamos finalizar, que é aquele momento de degustação que eu adoro. Eu brinco com o pessoal que adora aprender receita, viu? Mas eu prefiro ainda experimentar. É a parte mais gostosa, não é? Depois a gente limpa a borda do prato, a gente só tá colocando a receita aqui para poder fazer a apresentação. Tá? E o verde da rúcula, né? Deu um colorido bacana. Pegar. Aí a gente finaliza aqui. E faz, por fim, uma decoraçãozinha para poder ficar bem bonito. Uma mussarela de búfala, um tomate seco, para poder contrapor com a preparação, e a rúcula por fim, para poder ficar mais visivelmente bonito. Joia? Bom. Deixar o prato bonito você conseguiu. Receita prática fácil, também aprovamos. Agora é a prova do sabor, Davi. Vamos lá, e pode falar a verdade, viu? Ai, gente. O aroma, o cheirinho tá muito bom no estúdio. Aqui. Atenção. Expectativa. Você repara que não é uma preparação ressecada, né? Ela tem que ser uma preparação cremosa, mas não é sopa, tá joia? E fica uma preparação muito... Você sabe que o arroz, ele tá bem naquele ponto que você comentou que é o ideal. Né? Não é aquele muito mole, papa, né? Como a gente até comentou aqui. E ele não tá duro. Não pode estar duro, exatamente. Ele é resistente à mordida. Em italiano a gente chama de al dente, né? Que delícia. Obrigada, Davi. Tati, foi um prazer estar aqui com você, né? Participar do programa. Tô esperando a próxima participação. Já vai pensando aí, próxima receita. Já tá agendado. Arrasou. Aprovadíssimo, Davi. Muito obrigado, viu? Fico por aqui. Tchau.